Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera? Tudo beleza? Em meio aos destroços que a Marvel vive com esses seus últimos filmes podres e a esperança de um possível bilhão com Deadpool e Wolverine, surge a busca por um diretor para Thor 5. Porque sim, senhoras e senhores, Thor ainda pode ser recuperado. Na verdade, qualquer um pode ser recuperado, porque a licença do multiverso, né? Deu um peidinho ali, mistura as linhas na TVA, volta, certo? Mas é interessante, porque novo diretor, será que teremos a volta de Chris Hemsworth, que ficou muito chateado com o que fizeram com o Thor ali, Thor Amor e Lacrate? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, conseguiram destruir um dos melhores personagens da Marvel, né? Ali do UCM, não tô falando nem do quadrinho, destruíram do quadrinho também. Mas o UCM, o Thor, pô, na Guerra Infinita, pô, um dos melhores personagens. Aí começou no Ultimato, começaram o famoso downgrade no Thor. E aí depois é só ladeira abaixo, né? Aí é aquela agenda que a gente tá ligado. Agora precisa combinar com o Chris Hemsworth, né? Porque, pô, ele foi muito bem no Furiosa, fez um papel bom de um filme legal. Já tá escalado pro Transformers e G.I. Joe. É um cara que vai, assim, acho que depois do Furiosa, ele vai ter muito mais convites. Porque ali ele se provou um grande ator, cara. Foi muito bem ali no Furiosa. Foi um grande vilão. E voltar pro Thor, aí teria que ser um novo approach, hein? Teria que ser uma nova roupagem, uma nova forma de ver o personagem. Uma nova velha, né? Porque é só ver o personagem como ele é tratado nos quadrinhos. Então é bem simples a questão aqui. E chamar um diretor que goste do personagem, né? Eu acho que é o mínimo. Que queira pesquisar mais sobre o personagem, queira fazer um bom trabalho. Que não foi o caso. Então, mas não sei não, hein? Porque esse UCM, não tem mais o UCM, tá? A gente fala UCM por educação, que não tem mais. Acabou, não tem mais nenhuma ligação com nada, absolutamente nada. Vai ter que rebutar igual o que a DC fez. Então vamos conversar sobre Thor 5. Medo Supremo. Mas faça o seguinte, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, dê seu like, ative o seu sininho e comente, que é muito importante. Se você já é um velho inscrito, toque aqui, dê o like, comenta. Coloca nos comentários aí se vocês têm esperança para um Thor 5. Olha, difícil, hein? Mas não dá pra duvidar de Chris, que Chris já é um cabeça de chave da ação. Vai na loja da Linhagem, todas as camisas que usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com, os moletons estão lá porque o frio chegou, adquira o seu. A gente sempre tá falando aqui na Linhagem Geek sobre super-heróis, estamos falando do Thor aqui. E você sabe muito bem o quão importante é a jornada do herói, porque às vezes até mesmo os heróis, eles se sentem perdidos em algum momento. Por isso, se você tá perdido, se você tá na dúvida do que fazer, a gente vai apresentar pra você um lugar com muita inovação e muitas possibilidades. Conheça a Uninovo. Na Uninovo nós acreditamos que todos têm habilidades únicas e estão apenas esperando para serem descobertas. Por isso, nós temos os professores que não são apenas educadores, são mentores que vão guiar vocês a descobrirem as suas verdadeiras habilidades. É claro que você vai passar por muitas dificuldades, mas na Uninovo ninguém fica sozinho. Assuma o papel da sua própria história e deixe que a Uninovo faça parte da sua jornada épica. Clique no link na descrição, conheça a Uninovo e desperte o seu verdadeiro potencial. Vamos então para a matéria, galera, que está no site da Linhagem Geek, linhagemgeek.com.br, o seu principal portal de notícias da cultura pop. Entra aí, linhagemgeek.com.br, e já favorita e entra todo dia para você se atualizar. Vamos lá, pessoal. A Marvel deseja reestabelecer seu universo cinematográfico novamente. Os anos posteriores, após Vingadores Ultimato, não foram benéficos para o estúdio. O famoso bilhão na bilheteria, que era algo tão comum para a Disney e, consequentemente, para a Marvel, passou a ser um amigo distante. Nos últimos anos, somente o Homem-Aranha Sem Volta para Casa conseguiu esta marca. Um fato que se deve pontuar é que o ator Chris Hemsworth foi um dos maiores críticos de
Thor, Amor e Trovão. Chris relatou que o filme foi bobo e que ele retornaria para uma produção mais séria para preservar sua própria saúde mental. Ainda em entrevista recente, Hemsworth declarou que se sente em dívida com os fãs por não apresentar um bom filme. Em outra declaração ao The Times, o ator também mostrou o que faria voltar para o personagem. Abre aspas para Chris Hemsworth. Se algum dia eu voltasse para este papel, me perguntaria como poderíamos oferecer uma nova visão sobre ele, Thor. Mas há uma maldição de super-herói no sentido de que você é rotulado e eu já me senti um pouco prejudicado com o que poderia fazer após Amor e Trovão. Então eu queria desesperadamente algo que me assustasse e Furiosa fez isso, fecha aspas. Ele fala do estigma, né? Você fica muito estigmatizado como aquele herói, ele marca muito, isso é verdade. Mas existe uma forma de você fazer outros trabalhos, né? Que você tem que escolher bem. Ninguém vai esquecer o Chris Hemsworth como Thor. Ninguém vai esquecer o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. Ninguém vai esquecer o Tom Holland como Homem-Aranha. E também o Andrew Garfield, eu acho que ele é mais esquecível. Mas o Tobey Maguire também não. Então você tem o Christopher Reeve, você tem o Henry Cavill, você tem o próprio Momoa. Você tem os atores que vão ter essa dificuldade, a própria Gal Gadot, de sair do personagem. Mas dá, por exemplo, o Downey Jr. acabou de ganhar o Oscar por Oppenheimer em ator coadjuvante. E assim, ele tava muito diferente do que o Homem de Ferro. Também virou vegano, né? Tá triste, né? Triste ali, tá magro. Enfim, mas dá pra você fazer, né? Dá pra você fazer um outro trabalho. É que você precisa de uma dedicação e precisa daquele toque do agente, né? Falou assim, olha, esse papel aqui é bom. Só que assim, um papel da mesma grandeza é muito difícil. Por exemplo, é muito difícil o Chris Hemsworth ter um papel tão marcante quanto o Thor. Até dá, mas é muito difícil. Os atores vivem procurando isso, né? E essa forma de se desafiar, o que ele fez com o Furiosa, foi incrível. Foi incrível, cara, o que ele fez. Eu ainda lembrei de algumas coisinhas do Thor, vendo o Chris Hemsworth, mas ele já fez um ótimo papel, ele fez um vilão muito bom. E o Resgate? E o Resgate também. Resgate incrível também. Resgate é ótimo. Mas é engraçado alguns atores não conseguem, né, se desvincular e ficam marcados. E também eu acho que é uma questão meio individual do ator. Por exemplo, o Tobey Maguire não conseguiu emplacar nada depois do Homem-Aranha. O Elijah Wood, né, que fez o Frodo, sim, não conseguiu fazer nada depois do Frodo. Tem alguns atores que não conseguem aproveitar o palanque que estes personagens deram pra ele. Quando a gente fala que não conseguiu nada, é na mesma proporção. Isso, na mesma proporção. Na mesma proporção que é muito difícil, porque você também bate muito no teto. Por exemplo, o Frodo bateu muito no teto. O Tobey Maguire com o Peter Parker bateu muito. E o próprio Chris com o Thor bateu lá em cima, chegando a ser um dos melhores personagens da Guerra Civil, né, do filme, se não o melhor. Então é um negócio, é bem difícil. Porque algumas pessoas falam, por exemplo, dá o exemplo dos irmãos Wachowski, que são irmãs agora. Aí muita gente fala, mas também eles só conseguiram emplacar Matrix e só. Mas você emplacar uma obra como Matrix em Hollywood é muito grande. Um só, você tem 1 milhão de tiros pra acertar um, e eles acertaram, elas acertaram, entendeu? Então é difícil você acertar 2, é muito complicado. Por isso que eu gosto do Stallone. Stallone fez o Rock e o Rambo, mas é muito difícil fazer isso. Você criar 2 personagens, porque tanto que você fala do Stallone, tem gente que linka ele com o Rambo e outra pessoa lembra do Rock. Sim. São 2 personagens que fazem parte da cultura pop. E a gente sabe que isso é difícil. Você tá falando dos personagens, o próprio ator que fez o Luke Skywalker, ele chegou a fazer até peça de teatro, acho, com o Luke Skywalker. Assim, um negócio bem difícil, mas é o que acontece. É o que acontece com o cinema. Se você for ver ali daquela leva de Star Wars, quem se destacou absurdamente foi o Harrison Ford. Sim. Ele conseguiu quebrar a barreira do rótulo, né? E se transformou em um grande ator de Hollywood. A atriz que fez a Leia, Carrie Fisher, né?
infelizmente acabou falecendo, mas também não conseguiu se destacar em outros papéis do mesmo nível da Leia, o ator do Luke Skywalker. Então é difícil, muito difícil. E pro Chris Hemsworth voltar, porque eu sei que ele tem carinho pelo Thor. Claro. Dá pra ver que ele gostou de fazer o Thor. Principalmente até ali a Guerra Infinita. Porque a Guerra Infinita, melhor chegada, se você colocar 5 melhores chegadas da história, junto com Naruto e Konoha, é o Thor em Wakanda. Então dava pra perceber que o Chris gostava de fazer o personagem. Ele pode voltar, nós queremos que ele volte, mas pra voltar precisa de uma nova roupagem, precisa trazer o Thor que queremos, não que a Lacrate quer. Olha só essa informação, segundo o insider Daniel RPK tá em todas. A Marvel já está atrás de um diretor para o longa. Sabemos que Taika Waititi não retornará para a direção do 5º filme. RPK também declarou que as filmagens devem acontecer em outono de 2025. Mas vai ser muito impactante se não for o Chris Hemsworth, hein? Ah, sim, se não for ele, acabou, né? Aí vai ser, aí nem faz, né? É, porque assim, nem faça. A Marvel precisa decidir o que ela vai fazer. Se ela precisa de um reboot. Não tem como, né? Tudo bem, a gente vai trazer um vídeo da declaração do Robert Downey Jr., mas eu queria que ele não voltasse. Como é que você vai trazer o camisa 10 do seu time, ele na segunda divisão com um time podre? Isso aí, Ney no Santos. Colocou como se... O que adiantaria trazer o Neymar de volta pro Santos agora? Nada, claro. Adiantaria... Marketing, do jeito que tá, não, até dentro do campo. Do jeito que tá, né? Só ele em campo. Mas assim, você vai trazer o cara que tem uma história gloriosa pra uma situação de vexame? Não dá, né? Não dá, é um desrespeito até com o próprio personagem. O ator, beleza, porque ele vai fazer um trabalho ali, mas o personagem, ele foi muito bem finalizado, foi muito bem concluído. Então... Não, e assim, toda vez quando eu leio declarações do Chris em relação ao Thor, eu sinto mágoa, eu sinto tristeza. Que tristeza. Porque realmente eu sabia que ele gostava de fazer o Thor. Era muito visível a entrega dele pro personagem. Então eu torço pra que o Chris volte em um Thor 5, mas um Thor decente. Um Thor como deve ser o Thor. Mas se não tiver o Chris, Marvel, nem perca seu tempo. Já era. Nem perca seu tempo. Aí você, entendeu? Coloca o Thor de escanteio e comece a tentar trabalhar com outro cabeça de chave, porque não vai fazer sentido algum um Thor 5 se não for o Chris Hemsworth, né? Coloca aí, galera, a opinião de vocês, que é muito importante. Vocês fariam um Thor 5 sem o Chris Hemsworth? Colocariam outro loiraço mesmo pra fazer? Ou colocaria o Idris Elba pra fazer o Thor? É muito importante a sua opinião. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.